Amiguinhos, tudo bem? Mais uma aula aqui. E essa aula é bem especial para o pessoal da linha 2 aí, porque eu vou trabalhar alguns pontos que são extremamente relevantes dos dois livros, pontos extremamente importantes aí para a compreensão dos direitos fundamentais em relações privadas, e dando um destaque aí, pois passa de forma incisiva no item 1 e no item 6 do livro do Marcelo Duque. Perfeito? Então, a aula de hoje é sobre direitos fundamentais e direito privado, iniciando aí com uma exposição a respeito das razões dessa aplicação, as razões para a aplicação dos direitos fundamentais nas relações privadas. E um primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui é o leading case. De onde é que surgiu essa discussão e de onde é que começou a vir toda a elaboração, principalmente teórica e jurisprudencial, para aceitar que os direitos fundamentais se aplicam também às relações entre particulares. O leading case, que é o caso guia aqui nesse assunto, é o caso Luffi, acho que é essa pronúncia, que é um caso alemão, de 1958. O que aconteceu no caso Luffi? Na verdade, esse caso ele é paradigmático não pela controvérsia em si, não pela importância do assunto, mas sim pela fundamentação que o tribunal alemão deu e a repercussão que esse caso e a fundamentação para solucioná-lo teve tanto na dogmática alemã quanto no resto do mundo, inclusive no Brasil. Lembrando aqui que o próprio Marcelo Duque, na página 231, se eu me acredito, do livro dele, ele fala da importância do caso Luffi, inclusive destacando aqui qual que é o entendimento dele a respeito das teorias aí de aplicação dos direitos fundamentais. Então, prestem bem atenção que é um caso bem importante para compreender de onde surgiu assim, a fundamentação mais intensa a respeito dessa aplicação dos direitos fundamentais. O caso é o seguinte, Eric Luffi ele começou a movimentar um boicote público com base no direito fundamental aí, a liberdade de expressão, há um filme, não consigo pronunciar aqui o alemão, mas é um filme que no Brasil foi denominado de Amado Imortal, de produção de Veit Arlan. E o que é o grande cerne dessa questão? O boicote público ele girou em torno do fato do produtor, o Arlan, ter sido também produtor de vários filmes midiáticos favoráveis ao regime nazista, ou seja, filmes antissemistas. Então, o Luffi ele iniciou esse boicote público, de certa forma repudiando os filmes do produtor, em razão dessa aliança anterior que ele tinha com o regime nazista. Então, contrariando aí o produtor, essa discussão chegou ao tribunal alemão. E o mais interessante é que o tribunal alemão ele foi favorável ao boicote. Então, qual foi a grande fundamentação aí do tribunal alemão? Que os direitos fundamentais eles também são ordens de valores objetivos. O que isso significa? Os direitos fundamentais eles são valores que não são só subjetivos, ou seja, não só servem para as pessoas e, digamos assim, para os titulares dos direitos. Eles são valores fundantes em todo o sistema jurídico. Aqui lembrando a própria concepção do sistema para Canários, que já foi exposto aí em uma aula anterior. O Canários, quando ele fala do sistema, ele fala aí a existência de regras e normas e adequação valorativa. E aí dentro dessa adequação valorativa, vale a gente lembrar aquela ideia de que há os valores fundantes e esses valores fundantes é que dão unidade ao sistema. Então essa foi a sacada do tribunal alemão, que foi falar que os direitos fundamentais aqui, em especial o direito de liberdade de expressão, eles são também valores objetivos, então eles devem ser respeitados em todos os âmbitos do sistema jurídico, inclusive quando houver relações entre particulares. O Marcelo Duque ele descreve aí a grande importância desse caso, inclusive da fundamentação do tribunal alemão, para evidenciar, e aí é a linha que ele segue, que de fato a aplicação dos direitos fundamentais ele tem que ser de forma indireta nas relações privadas. Inclusive é esse o entendimento dele, é esse o entendimento do Canários também no livro dele, e acredito que é esse o entendimento mais razoável. Eu também sou adepto desse entendimento, que é a teoria que deve
prevalecer a teoria indireta, será a próxima aula, que eu irei abordar a teoria direta e indireta de aplicação dos direitos fundamentais. Então já fica aí o toque para vocês se atentarem a isso, com o Marcelo Duque o tempo inteiro. O livro do Duque é mais fácil de entender isso, porque ele fala que a aplicação deve ser indireta e destacando principalmente a defesa do consumidor enquanto agente constitucionalmente designado. Inclusive é o primeiro ponto do livro, se eu não me engano. Fica mais fácil entender isso. No livro do Canários, que ele não trabalha com o consumidor, não trabalha com o vulnerável, a discussão ela vai mais no cerne de serem duas pessoas em relação de paridade, digamos assim. Relações privadas mesmo, e não relações de consumo, por exemplo, em que há essa desigualdade, fica mais fácil entender por que aplicar, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor e não aplicar direto a Constituição. Perfeito? Então, um ponto interessante nesse caso do Luffy também é que o tribunal alemão baseou bastante no livro, na teoria desse cara aqui, ó, do Dürig. Esse livrinho aqui, Direitos Fundamentais e Direito Privado, tem aqui um texto do Dürig. E o Dürig, a teoria dele, de uma forma bem geral, bem resumida, ela diz que as cláusulas gerais do direito privado são aí as portas de entrada dos direitos fundamentais, indicando que são por meio delas, das cláusulas gerais e por meio, obviamente, da teoria indireta, que os direitos fundamentais devem existir aí nas relações entre privados. Essa foi a fundamentação do tribunal alemão. O Marcelo Duque diz que essa é a maior importância do caso Luffy, porque ele demonstrou que parece ser mais coerente com o sistema jurídico atual essa consideração de que a aplicação tem que ser indireta. Então, fica aí essa sugestão para vocês refletirem um pouco sobre isso. É essencial colocar o caso Luffy no seu texto, ele tem que aparecer de qualquer forma, é o leading case, é o caso que deu o boom assim, para começar a discutir se há essa aplicação ou não. No Brasil houve um caso que assim, tem alguma semelhança, que é o caso Hellwenger, e não sei se vocês conhecem, trata desse autor Hellwenger, que tinha escrito um livro nazista com conteúdo aí antissemita. Inclusive no livro ele chega a dizer que o Holocausto nunca existiu e defendendo as ideias aí nazifascistas. E esse livro, a publicação desse livro, ela chegou em discussão ao STF. Por mais que seja ali uma discussão penal, a discussão se a respeito de existir ou não um crime de racismo, é um caso semelhante. Você poderia imaginar aí o fato de certo, sei lá, adequando aqui a pós-modernidade, um grupo do Facebook iniciasse um boicote contra esse livro, aí se seria aceitável, e aí seria essa discussão aí também dessa colisão de direitos fundamentais, a liberdade de expressão, e a liberdade de expressão pode chegar ao ponto de o autor escrever um conteúdo nazista ou não, chegar a negar o Holocausto, que é um fato histórico, não tem como alegar que não existiu. Enfim, só um parêntese para vocês perceberem que essa discussão ela é uma discussão universal e por isso também da sua importância. Voltando ao caso Luffy, um fator de grande importância nele é que demonstrou que o efeito, aquela ideia de efeito de irradiação dos direitos fundamentais, ou seja, os direitos fundamentais eles servem não só para proteger as pessoas enquanto direito subjetivo, mas também a proteger a pessoa, por exemplo, o meu direito de liberdade ou o meu direito de igualdade. Mas também essa irradiação dos direitos fundamentais demonstram que esses direitos eles compõem a base de todos os âmbitos do direito. Então, a liberdade ela tem que ser garantida em todas as relações. É como se fosse uma espécie de dever a parte que se contrapõe aí, digamos, ao seu direito de liberdade, por exemplo. Bom, o que é mais um ponto importante de tocarmos aqui? Vale lembrar que a concepção, até inclusive o conceito que eu passei nas aulas passadas aí, que o direito fundamental ele pressupõe uma norma jurídica, de certa forma, de proteção da pessoa ao Estado. Essa é uma concepção inicial. A partir do momento que se tem essa concepção de direito fundamental com caráter objetivo, passa a pessoa a se proteger também de outras pessoas privadas. Onde que isso fica mais evidente e fica mais nítido?
que se justifique. Inclusive é uma das razões de ser dessa aplicação dos direitos fundamentais nas relações entre particulares. Lembrando que em determinadas relações privadas há também essa diferença de poder, né? Inclusive é uma crítica que o professor Wilson Stentz, acho que é Stentz, eu não lembro a pronúncia, é o professor Wilson, um livro que ele traz sobre a aplicação dos direitos fundamentais também nas relações privadas, ele chega a criticar essa ideia de efeito horizontal, né? Porque, na verdade, por exemplo, quando você está contratando com uma grande empresa, vamos supor que eu vou ali no Walmart comprar alguma coisa, não há ali a minha relação jurídica, o meu contrato de compra e venda ali com o Walmart, ele não é horizontal, porque o poder do Walmart é muito maior. Ele ali vai ditar quais os produtos que ele vai vender, qual é a validade que esses produtos terão, qual será o preço, quais as formas de parcelamento, a forma de entrega, se der algum vício ou defeito do produto, como que será a maneira de reclamação, tudo isso é determinado, o enigma contratual é determinado pela empresa. Então demonstra aí a grande diferença de poder. Interessante que principalmente na área do direito do consumidor, e o Marcelo Duque inclusive chega a falar isso, ele vai falar de efeito transversal, como se não tivesse essa ideia de efeito horizontal e efeito vertical das normas fundamentais, mas sim um efeito transversal. Vai lembrar que o próprio CDC, lá no início, o primeiro artigo, ele fala que é uma norma de ordem pública. Então, apesar de se tratar de relações entre privados, é uma norma com caráter de ordem pública e interesse social muito grande, muito forte, demonstrando aí que não é de fato uma norma que tem dentro de uma relação horizontal, mas sim essa concepção de relação transversal, eu acho ela muito interessante, bem apropriada. E partindo dessa ideia aí de poderes, até uma das áreas que tem essa aplicação dos direitos fundamentais também, mesmo nas relações entre privados, é a área trabalhista. E aí o poder fica muito mais evidente, o poder do empregador e do empregado, a descrição aí, a diferença entre esses dois poderes, ela é tão nítida que justifica essa maior proteção aí, especial com a aplicação dos direitos privados. Vale lembrar aí que o próprio professor Iturraspe, ele fala que já não tem-se mais essa ideia de soberania pública do Estado, mas também a ideia de soberania privada. Então vale lembrar que nós, no nosso contexto, por exemplo, uma empresa de telefonia, uma empresa de internet, né? Quando você vai contratar com a TIM, por exemplo, você está contratando com um verdadeiro Estado, uma soberania privada, dentro daquela área ali de comunicação. Então, é praticamente impossível você discutir relações contratuais, discutir cláusulas, discutir valor, discutir qualidade do serviço, tudo isso fica... O consumidor ele acaba sendo aí um mero aderente do serviço. Inclusive aquela questão da limitação da internet foi que gerou uma revolta tão grande para demonstrar o poder que essas empresas, o grande poder privado que essas empresas têm, inclusive de limitar um direito que atualmente ele é tão relevante para nós. Inclusive essa aula aqui só poderia estar sendo compartilhada, só pode estar sendo compartilhada em razão desse acesso livre à internet aí, por enquanto, apesar da qualidade péssima, mas é um acesso, digamos, livre e limitado. Isso vai demonstrando que as corporações, as grandes empresas principalmente, elas vão justificando que os direitos fundamentais sejam respeitados nas relações privadas, com certeza. Bom, um próximo ponto extremamente relevante é que essa concepção do aspecto objetivo dos direitos fundamentais, ele eliminou aquela suma divisa pública-privada. Inclusive, até quando eu fiz o meu mestrado na UF era mestrado em Direito Público, ridicularmente denominado dessa forma, porque essa suma divisa já foi há muito superada. A gente percebe aí que na Constituição há a previsão aí de vários setores privados, vamos falar aí família, propriedade com sua função social, o próprio consumidor, são várias as áreas de direito privado aí que estão dentro da Constituição e nem por isso deixam de ser privados. Na verdade, o que a gente vê aqui é uma convergência do público e privado, um verdadeiro diálogo de fontes, principalmente porque cada vez mais as relações entre privados elas vêm com um cariz público, em especial, até um livro aqui que eu vou recomendar para vocês,
em razão da proteção dos vulneráveis. E aqui os vulneráveis são as pessoas dos mais diversos setores, as crianças, os idosos, as mulheres aqui agora com a Lei Maria da Penha, dependendo da situação, os portadores de deficiência, os consumidores, os desempregados, os superendividados, todos eles são de certa forma vulneráveis, e o direito privado ele tem que se preocupar com eles sim, especialmente tomando como base que nossa Constituição, nosso sistema jurídico inteiro tem um fundamento sólido que é a tutela da pessoa humana. Perfeito? Um outro ponto aqui extremamente relevante dentro dessa concepção de aplicação dos direitos fundamentais nas relações privadas é a existência de várias fontes normativas, e inclusive um dos autores que fala bastante isso é o Perlingeri, um autor que eu utilizei muito na minha dissertação, e fala que apesar de serem várias as fontes normativas, todas elas devem respeitar os direitos fundamentais, logicamente. É só diante dessa ideia que nós podemos falar em um Estado que tem a Constituição soberana, a supremacia da Constituição, ela pressupõe isso porque os direitos fundamentais eles estão especialmente previstos na Constituição, e dali deve ter o seu respeito maior por todas as outras fontes normativas. Vale lembrar aqui, quando falo dessas várias fontes normativas, que inclusive as empresas, as grandes corporações, elas produzem normas. Vale lembrar aqui que o contrato não deixa de ser uma lei, digamos, uma lei entre as partes. E vale lembrar também que todos nós estamos inseridos no mercado. É inclusive uma afirmação de um autor muito bom que chama Robles. Ele fala que hoje, atualmente, no contexto atual, não tem como na sociedade você falar que não é consumidor. A grande divisão que se tem é entre produtor, ou fornecedor, e consumidor. Todos estamos consumindo o tempo todo, todos estamos expostos ao mercado, às propagandas, publicidades, às ofertas, seja aí a fornecimento de serviço, até os serviços mais essenciais como energia, água, como planos de saúde, todos eles estão vinculados a um mercado. De certa forma, nós somos consumidores, até mesmo quando, a depender do serviço fornecido pelo próprio Estado, somos consumidores. Então, isso faz com que as relações privadas elas ganhem ainda mais evidência quanto à proteção aí dos direitos fundamentais. Vale lembrar, por exemplo, como eu já citei, o caso da telefonia aí, querendo fazer a limitação da internet. Vale lembrar aí a questão dos planos de saúde, fazendo o possível para limitar os dias de internação, como se a pessoa tivesse internada ali no estado de emergência e passou 48 horas, já acabou aqui a cobertura, eu posso me curar, né? Como se a pessoa fosse dona da sua própria saúde. Todos esses pontos, e aí repito, essas várias fontes normativas, inclusive várias dessas fontes normativas sendo empresas, pessoas privadas, isso indica que todas elas e todas as fontes normativas, todas as leis que são elaboradas, mesmo que setoriais, devem respeitar os direitos fundamentais como sendo um imperativo, digamos assim, do nosso sistema jurídico. Repito que tem como base a tutela da pessoa humana e dentro dessa tutela todos os direitos fundamentais que por si só giram protegendo a pessoa. Resumindo, de uma forma breve, quais são as razões para se admitir que os direitos fundamentais são aplicados também nas relações entre particulares? Uma das primeiras razões aqui, que eu já citei, a expansão dos direitos fundamentais. Então, essa irradiação dos direitos fundamentais em todas as áreas do direito. Vale lembrar que um livro muito bom, A Era do Direito, do Bobbio, que ele fala bastante disso, de como que os direitos humanos, os direitos fundamentais adquiriram uma força tão grande na sociedade atual e como que essa construção ela deve ser garantida e ela deve ser, como eu diria, protegida. Que um dos termos que o Bobbio utiliza que eu acho genial é a proibição de retrocesso, né? O direito fundamental ele nunca pode retroagir. Nós não podemos de um dia para o outro resolver impor a escravidão novamente, ou que seja de um dia para o outro eliminar a educação como um direito fundamental social e aí o ensino público e gratuito de um dia para o outro. Isso seria um retrocesso, e Bobbio diz que
na era dos direitos, em que se conquistaram tantos direitos já no decorrer da história, com decorrente de várias lutas, isso é inadmissível, não podemos admitir. O próprio sistema jurídico, ele não admite isso. Lembrando que as cláusulas pétreas, inclusive redigidas de forma errônea, porque não são só os direitos individuais, apesar de cair muito em concurso e as pessoas terem que marcar lá o gabarito, lá os direitos fundamentais individuais, todos os direitos fundamentais eles devem ser protegidos pelas cláusulas pétreas, inclusive os direitos sociais, aí, educação, trabalho, saúde, transporte, moradia, todos eles devem ser respeitados, porque tocam aí na esfera do indecidível, que eu já disse, e dentro de um Estado democrático de direito é inadmissível esse retrocesso. Beleza. A segunda razão aqui para a aplicação dos direitos fundamentais também nas relações entre particulares, e é, de certa forma, uma releitura do que eu já disse também, é a aplicação da Constituição Federal em todos os ramos. Vale lembrar aqui, mais uma vez, que a Constituição, no seu próprio texto normativo, prevê ali determinações sobre a família, determina ali a função social da propriedade, determina a proteção do consumidor, inclusive como agente constitucionalmente designado para ser protegido. É ali um dever estatal proteger o consumidor enquanto pessoa vulnerável, presumidamente vulnerável, como afirma o Código. Bom, a terceira razão é a crise da dicotomia entre o público e o privado. Como eu já afirmei para vocês, o próprio CDC fala que é uma lei de ordem pública. Então essa ideia de que há uma área, esfera pública, há esfera privada, e elas são, digamos assim, contraditórias. O público só é admitido fazer aquilo que a lei prevê, e o privado só se a lei não proíbe, tudo está permitido. Essas são concepções que não mais são admitidas. Nosso sistema jurídico não mais aceita isso, principalmente porque o público e o privado estão convergindo, eles estão em diálogo o tempo todo, não alegando que essas concepções, por exemplo, a legalidade, o princípio da legalidade não seja um dos princípios mais importantes dentro do âmbito público, mas que essa discriminação entre público e privado seja feita tão somente didática, para se compreender melhor os aspectos de predominância, por exemplo, direito administrativo, que é especialmente público, mas também é um livro muito bom do Gustavo Binnenbaum, se eu não me engano a pronúncia, que ele fala que dentro do direito administrativo, aquela ideia de supremacia do interesse público sobre o interesse privado, ele já caiu por terra, porque na verdade é a supremacia dos direitos fundamentais, e a depender do direito fundamental ele pode se sobrepor inclusive ao interesse público. Para dar um exemplo tranquilo aqui para vocês, seria o caso de uma pessoa que precisa de uma cirurgia de emergência, de questão de vida ou morte, e o interesse público é que não custeie uma cirurgia que custa 200, 300 mil para os costos públicos, mas aquele direito fundamental daquela pessoa específica que está morrendo, ele deve sobrepor até mesmo a um direito público, a depender da situação. A análise do caso concreto aqui, especialmente, é o que vai determinar. Perfeito? Então, sempre lembrar dessa superação da suma divisa de direito público é uma das razões, inclusive, para a aplicação dos direitos fundamentais, para se aceitar a aplicação dos direitos fundamentais nas relações privadas. Mais um ponto que eu acho essencial aqui para justificar isso é a intensa desigualdade social, especialmente no Brasil. Essa intensa desigualdade social ela vai gerar aí aquela ideia de exploração. Então, dentro das relações entre particulares também é a exploração de uma parte mais forte que a outra, e isso deve ser levado em conta, sim, para a aplicação dos direitos fundamentais entre esses indivíduos. Um outro ponto extremamente importante é o fato da globalização, e essa globalização com as multinacionais, as corporações, grandes corporações, ter criado aí essa ideia de poder privado, como eu disse, inclusive remetendo aqui novamente a ideia do professor Iturraspe, aquela soberania privada. E aqui a gente muitas vezes ficamos alheias à vontade desses grandes poderes. Vai lembrar aí, por exemplo, uma Monsanto que joga no mercado produtos transgênicos aí o tempo todo, e nós muitas vezes somos condicionados a consumir esses produtos. Às vezes, até eu já citei também, que foi uma luta para conseguir manter no nosso, como direito à informação do consumidor, manter nos produtos que tem composição transgênica ali, o aviso, aquele Tzinho ali que é transgênico, para você poder escolher se quer consumir aquele produto ou não. Então, a globalização
E essa exposição do poder privado cada vez maior, ela indica que tem alguns direitos fundamentais, e aqui nesse caso do transgênico, o direito fundamental à informação, o direito fundamental à proteção do consumidor, ele deve ser respeitado, sem dúvida, nessa situação, principalmente com foco na proteção da pessoa, na proteção da saúde de todos nós que consumimos esses produtos. E por fim, um dos pontos que eu acho dos mais relevantes, a necessária proteção dos vulneráveis indica que a aplicação dos direitos fundamentais nas relações privadas tem que ser sim admitida. E a proteção dos vulneráveis, como eu disse para vocês, é desse livrinho da Cláudia Lima e do Bruno Miragem aqui, um livro excelente. É um dos paradigmas que guia o nosso sistema jurídico atual, principalmente dentro da noção de direito privado. E ele é um dos que justifica essa aplicação dos direitos fundamentais de forma mais incisiva. O próprio professor Marcelo Duque vai falar que essa proteção dos vulneráveis, ela indica uma convergência do direito privado, ou seja, uma convergência do direito privado à Constituição Federal. Como se o direito privado, na verdade, ele fosse fazendo o que a Constituição determina. E toda essa convergência, ela se justifica e tem uma base muito forte, como eu já disse, é a tutela da pessoa. Então, a partir do momento que a pessoa é vulnerável e a partir do momento que a Constituição exige que tutelamos a pessoa vulnerável aqui, principalmente, que são as que estão mais expostas ao risco, estão mais expostas a ter uma vida afastada daquilo que é uma dignidade mínima. Então, esses direitos fundamentais, eles têm que ter uma aplicação mais incisiva. E eu repito para vocês, considerando essa vulnerabilidade, a existência da vulnerabilidade, fica mais tranquilo aceitar a aplicação dos direitos fundamentais, especialmente de forma indireta pelas leis setoriais. E aqui, como o livro do Marcelo Duque trata muito do consumidor, é uma defesa mais fácil, uma defesa mais razoável do que defender que a aplicação será dessa forma também em qualquer tipo de relação entre privados. Perfeito? Uma exposição bem rápida, uma exposição bem por cima, só para ter uma ideia. Lembrando, o caso Luffy, você tem que falar, em qualquer um dos pontos que caem, em qualquer um dos livros, tem que falar do caso Luffy. Eu acredito que tem que passar também pelas teorias, será a nossa próxima aula. As principais teorias aí a respeito da aplicação de direitos fundamentais nas relações privadas é um item que pode ser, às vezes você passa isso em 1, 2 parágrafos ali no seu texto, mas tem que passar, tem que demonstrar para o examinador que você está ciente daquilo que está falando, está ciente das razões que existem, está ciente da discussão que existe sobre o tema. E a próxima aula passaremos então pelas principais teorias e repito, lembrando sempre que tanto o Canaris quanto o Marcelo Duque são defensores da teoria de aplicação indireta, são defensores de um direito privado forte, um direito privado que consegue fazer essa tutela da pessoa e por isso rechaçam essa ideia de que a aplicação dos direitos fundamentais tem que ser feita de forma direta e imediata. Fica o convite para vocês. Meu muito obrigado mais uma vez, estou à disposição, contem sempre comigo e vamos até a próxima aula. Estamos aí já entrando de forma mais específica nos conteúdos dos livros e espero estar contribuindo aí ao máximo para a preparação de vocês para terem uma excelente prova e, logicamente, aprovação, que é o que todos nós queremos. Perfeito? Tenha uma boa tarde, muito obrigado, até a próxima aula.